Pessoal, que bom que vocês voltaram aqui no Tomate na Mão. Hoje nós vamos fazer as nossas revisões e observações sobre o episódio 26 da série Problema dos Três Corpos, que está passando na Tencent TV. A série Problema dos Três Corpos é baseada no livro do mesmo nome do escritor chinês Liu Cixin. Então ela foi adaptada lá pela Tencent TV na China, é uma série toda em chinês, mas tá aqui no YouTube de graça, tem como botar legenda em português, dá para assistir muito bem. No primeiro vídeo que eu fiz sobre essa série aqui no canal, eu dou essas dicas, onde é que você acha ela, como é que bota a legenda em inglês. Eu vou deixar um card em algum lugar por aqui para você, caso você queira essas informações, né? E a gente tem feito a revisão de cada episódio dessa série. Hoje vai ser o 26, mas antes de eu começar a revisão do episódio 26, eu vou fazer uma recapitulação de tudo o que aconteceu até aqui, ou seja, do episódio 1 ao 25, bem por alto, só para dar uma situada no pessoal que está caindo de paraquedas aqui. Se você quer assistir os outros episódios, é melhor sair agora para você não ter spoiler aqui até o episódio 26, né? Se você não quiser ver essa minha recapitulação, quiser passar direto para a minha revisão do episódio 26, esse vídeo aqui do YouTube tem capítulos, então é só você ir para o próximo capítulo, eu já vou começar ali a revisão do episódio 26, né? A série começa em 2007, na China, quando alguns cientistas começam a se suicidar, né? Então, por exemplo, essa cientista aqui, Yang Dong, é uma astrofísica, e ela se suicida deixando um bilhete dizendo que a física não existe mais. Mas não é só ela não, tá? Vários cientistas estão fazendo esse tipo de coisa, e daí o governo chinês destaca um pessoal para investigar esse caso, e justamente o livro acompanha esses dois personagens principais, que são o Xiqiang e o Wang Miao, né? Eles que vão fazer essa investigação, tentar descobrir o que está por trás dessa morte de cientistas, por que estão se suicidando, o que está havendo, né? Eles logo descobrem que tudo tem a ver com uma tal Fronteiras da Ciência, que é uma organização que reúne cientistas e que a maior parte dos cientistas que se suicidou passou por essa organização, assistiu uma palestra lá. Então o Wang Miao, que é um cientista também, ele é um especialista em nanotecnologia, ele vai assistir uma palestra lá, explicam coisas sobre o limite da ciência, coisa e tal, até onde a ciência vai, não vai. Mais adiante eles percebem que essa senhora, a Ye Wenxi, tem alguma coisa a ver com isso. Ela é a mãe da Yang Dong, aquela cientista que morreu logo no primeiro capítulo, e ela também tem alguma ligação com Fronteiras da Ciência. Eles não sabem exatamente qual é a ligação dela com Fronteiras da Ciência, mas aí começam a investigar ela, né? E daí descobrem que, aqui está o Wang Miao conversando com ela, ela conta para o Wang Miao da história dela, que o pai dela foi morto na época da Revolução Cultural Chinesa. A Revolução Cultural Chinesa, para quem não sabe, foi um período muito duro da ditadura comunista lá na China. O Mao Zedong, ele fez a revolução em 1949. Num primeiro momento estava indo tudo bem, mas aí, como todo comunismo começa a falhar, as coisas começam a dar errado, ele começou a enfrentar muita oposição lá na China, e ele tratou, como todo ditador faz, com uma repressão muito grande, que foi esse período da Revolução Cultural, que começou no fim dos anos 50 e foi até o início dos anos 70, e justamente foi o auge do autoritarismo lá na China. Qualquer coisa que você dissesse que pudesse ser interpretado como favorecimento ao exterior ou contra o Mao Zedong, você acabava sendo morto, e aconteceu com o pai da Ye Wenxi, mas o pior não é isso. O pior é que essa revolução cultural incentivava os filhos a denunciarem os pais, né? Se você leu 1984, vocês lembram dessa história. Era a mesma coisa lá na China. Os filhos eram incentivados a denunciar os pais. E foi a irmã da Ye Wenxi que denunciou o próprio pai, e ele acabou sendo morto pelo governo. Então Ye Wenxi ficou muito mal, e também tem aquela coisa de ditaduras também, de você punir toda a família. Então, na verdade, não só o pai dela morreu, como ela ficou marcada também como filha de um traidor, e foi colocada num campo de trabalho forçado para cortar árvore, coisa e tal. Enfim, ela teve uma vida muito dura por conta da repressão chinesa, né? Em determinado momento, ela começa a estudar ecologia. Ecologia naquela época, a gente está falando aqui de anos 60, não era uma coisa relevante como é hoje, né? Hoje em dia que o pessoal tem esse negócio de ESG aí, coisa e tal, mas naquela época não tinha nada, né? E daí ela começou justamente a estudar sobre isso e ficou muito chateada porque percebeu o problema, né? Por exemplo,
justamente o campo de trabalho forçado que ela trabalhava era para cortar árvore. Então eles estavam devastando toda uma floresta no norte da China lá. E daí ela percebe como é que é errado aquilo que eles estão fazendo ali. Ela não tem opção, evidentemente, ela é tratada quase como uma prisioneira de guerra ali dentro, né? Enfim, mas aí ela tem uma confusão, ela é acusada de traição e é espancada, colocada na cadeia, torturada, enfim, ela passa por maus bocados. Mas, em determinado momento, quando ela está no pior do pior, de repente ela recebe um convite, ou convite, não tem convite aí, né? Ela é mandada para o Observatório da Costa Vermelha, tá vendo? Tem uma antena aqui no alto dessa montanha, né? Então mandam ela lá para o Observatório da Costa Vermelha. E quem conseguiu fazer isso, quem conseguiu salvar ela, porque lembra, ela estava numa prisão, estava sendo torturada e coisa e tal, quem conseguiu salvar ela foi esse rapaz aqui que está meio desfocado aqui, chamado Yang Weining. Então a Ye Wenxi está aqui, né, ela jovem, chegando lá na base, coisa e tal. Esse cara, ele era um aluno do pai dela, então ele conhecia ela da época que ele era aluno do pai dela, e embora o pai dela tenha né, caído em desgraça lá no governo chinês, ele, ao contrário, conseguiu subir dentro do governo e era o engenheiro-chefe dessa antena, desse radiotelescópio lá. Então, como ele estava relativamente bem na hierarquia lá do negócio, ele conseguiu tirar ela da cadeia, alegando que ela ia ajudar eles ali na base, ia fazer serviços de faxina, de ajuda na base. Então, assim, para ela é aquele negócio, ela está trabalhando, mas pelo menos é melhor do que ficar sendo torturada na cadeia, né? E ela é muito inteligente, ela na verdade ela é formada em astrofísica, né? Ela também já tinha formado antes dessa história toda. Então, rapidamente o pessoal começa a passar tarefas para ela, ela resolve um monte de problema lá na base. Então ela começa como faxineira mesmo, lavando o chão, limpando os equipamentos, mas aí começa a consertar equipamento, a fazer uma tarefa aqui, uma tarefa ali. E daí, esse daqui é um trio que tem lá nessa base, que é o Yang Weining, né? A Ye Wenxi, e o Lei Zexing, eu não sei o nome dele exato, ele é o comissário Lei, ele é o chefão da base toda, é o comissário Lei, esse cara aqui. E então eles começam a ganhar confiança e começam a subir ela de posto, né? Dar mais tarefas para ela e coisa e tal. A série ela passa metade em 2007, né? Ou seja, recentemente nos tempos modernos, e parte é o flashback dela lá em 1960, na base da Costa Vermelha. Na parte que está em 2007, em determinado momento a gente descobre que a Ye Wenxi, na verdade, ela é a comandante da ETO, Earth Trisolarian Organization, Organização Terra Trisolares. O que é Trisolares? É justamente a raça alien que está vindo para a Terra e que a Ye Wenxi conseguiu comunicar com eles e coisa e tal. E daí ela montou essa organização toda para preparar a chegada dos Trisolários na Terra, né? E daí eles estão vindo na frota deles, vão levar 400 anos para chegar na Terra, então vão ser várias gerações de preparação até eles chegarem, né? Mas enfim, e essa organização acabou se dividindo em algumas facções, né? Os adventistas entendem que tem que destruir os humanos mesmo. Os humanos fizeram errado com o planeta Terra, tem que acabar com eles e coisa e tal. Os redencionistas queriam resolver o problema dos três corpos, porque é por isso que os Trisolários têm que vir para a Terra, né? O planeta deles é um planeta com 3 sóis, então tem um ritmo caótico, tem um ciclo caótico, eles não conseguem viver lá, então eles precisaram vir para a Terra, né? E depois os sobrevivencialistas são aqueles que querem conviver com os aliens aqui na Terra. São as 3 facções que tem lá dentro, e dá uma briga danada, uma parte mata a outra, enfim, é uma confusão danada isso daqui. Depois eles contam a história de como é que ela conseguiu falar com os aliens. Aquele grande radiotelescópio que tinha lá era um radiotelescópio para fazer SET, Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, busca por inteligência extraterrestre. Então a tarefa deles era essa. Mas o problema que eles tinham é justamente que a potência do rádio era muito pequena, então eles não conseguiam transmitir ondas com muita força e ao mesmo tempo tinha muita interferência do Sol. Então ela começou a estudar essa história e quando foi em determinado ponto ela descobriu que tem como usar o Sol para amplificar o rádio, né? Você tem uma frequência específica, você aponta a antena para o Sol, numa situação específica, o Sol vai fazer justamente a reverberação, vai amplificar por 100 bilhões de vezes o seu sinal, e aí sim você consegue tentar falar com extraterrestres, né? E o fato é o seguinte, ela chega a mandar uma mensagem, mas o comandante lá, o comissário Lei, não aprova o teste dela, ela faz um teste mesmo às escondidas lá,
Mas o teste não dá certo, porque nenhuma outra antena da Terra conseguiu receber a mesma mensagem que eles mandaram para o Sol. Ela imaginava que ia mandar essa mensagem para o Sol ia amplificar, e depois na Terra eles iam captar essa mensagem amplificada. Também não aconteceu isso, então ela achou que de repente deu errado, minha tese não funcionou. E daí ela ficou tão frustrada que o teste deu errado, que ninguém ouviu o som que ela mandou, né, a mensagem que ela mandou. Ela meio que decidiu virar funcionária pública padrão, né? Vai lá, trabalha todo dia, bate ponto, faz o que tem que fazer, depois vai para casa. Meio que não se importou mais com o trabalho em si, deixou para lá, sabia que o radiotelescópio não ia conseguir falar com ninguém, porque a potência era muito baixa, então deixou para lá, esqueceu isso, né? Aí ela casou com o Yang Wenning, né? Casaram, montaram uma casa e coisa e tal, estavam muito felizes, assim, enfim. Inclusive, em determinado momento, ela descobre que está grávida dele e tal. Só que aí acontece, no dia 21 de outubro de 1979, ela recebe uma mensagem, ou seja, 8 anos depois daquele teste que ela fez, que ela achou que tinha dado errado, na verdade não deu errado não. Uma civilização alien conseguiu ouvir o que ela estava falando e mandou uma resposta dizendo: não responda. Como assim? Não responda, né? Bom, a explicação é justamente no último episódio, o episódio 25, que a gente falou no último vídeo. A resposta completa era essa daqui, ó. Não responda, não responda, não responda. Nosso mundo recebeu sua mensagem, mas eu sou um pacifista no nosso mundo. Essa é a sorte da sua civilização, que eu fui o primeiro a receber essa mensagem. Estou avisando vocês. Não responda, não responda, não responda. Existem dezenas de milhões de estrelas na sua direção. Desde que você não responda, nosso mundo não será capaz de saber a fonte da sua transmissão. Mas se você responder, seu mundo será rapidamente localizado, seu planeta será invadido e seu mundo será conquistado. Ou seja, ele está avisando, ele ajudou, né, na verdade, né? Inclusive esse personagem mais adiante a gente vai ver que ele se torna um traidor lá no mundo dele, lá, porque o mundo dele está desintegrando, como a gente viu, né? Então eles têm que achar um outro planeta. E o cara, né, meio que sacaneou isso daí. Só que ela também trai, né? A Ye Wenxi trai e responde essa pergunta. Responde isso aqui, ó. Venha aqui, eu vou te ajudar a pegar nosso mundo. Minha civilização é incapaz de resolver seus próprios problemas. Precisamos da sua força para intervir. No que ela responde, eles conseguem localizar onde é que está o planeta dela. Imediatamente a frota trissolariana parte em direção à Terra. Vão levar 400 anos para chegar aqui. Mas nesse momento o destino da Terra está selado, né? A gente já acabou, não tem como manter, porque a civilização deles é muito mais avançada que a nossa, e pronto. Aí você pode perguntar, mas por que ela fez isso, né? Então, como eu expliquei para vocês, ela sofreu muito na mão da ditadura chinesa, né? Nesse momento ela estava muito triste ainda, com toda essa opressão que ela tinha e coisa e tal, e a família dela destruída, porque a irmã dela que denunciou o pai, então ninguém fala com ninguém mais. Embora ela seja uma pessoa extremamente competente, já esteja nos altos cargos lá do radiotelescópio, ninguém chama ela de camarada. Por quê? Porque ela vem de uma família de um traidor. Ela mesma nunca traiu, mas ela vem de uma família de um traidor, então não pode chamar de camarada. Ainda tinha esse resquício da revolução cultural, né? E além disso, ela é uma ecologista, ela é uma ambientalista, então ela está muito chateada com o clima, tá? Vê que o ser humano está destruindo o planeta, né? E é o que eu falo para você, meu amigo, esse é o pior tipo de gente que existe, é gente ambientalista. Pessoal SG, toma cuidado com esse tipo de gente, é tudo traidor. Só pode ser isso, né? Porque o cara quer acabar com a raça humana, né? O fato é esse, a natureza sempre foi assim, é nós ou eles, né? Então no momento que você começa a querer capar a capacidade humana de viver para preservar a natureza, você está agindo contra a sua própria raça. Você está sendo um traidor, né? Então nada mais natural do que um ambientalista fazer uma besteira dessa, né? E não vem com papo de desenvolvimento sustentável, isso é tudo lorota. No final das contas, são sempre os mais pobres na raça humana que pagam por essa brincadeira de ai não, vamos reduzir carbono, não sei o que lá. Os ricos não estão nem aí, o DiCaprio continua andando com um iate dele para cima e para baixo. É o pessoal mais pobre que paga o pato, morre por conta dessas ideias idiotas de ambientalismo, né? Enfim, aí volta para o mundo atual, né, para o momento atual, e ela está fazendo uma grande apresentação da ETO, né, ela está falando lá na Earth Trisolarian Organization, Organização Terra Trissolares, e daí a polícia chega, o exército chinês, na verdade, e prende todo mundo, dá uma confusão danada,
eles ameaçam explodir tudo com bomba atômica, né? Isso aqui é gente lá da organização dela também, né? Lá da ETO. Enfim, isso aqui são bombas atômicas. Esse é outro ponto. Repara como é que eles têm tecnologia avançada pra caramba. Os aliens conseguiram mandar umas tecnologia bacana pra eles, né? Enfim, daí ela é presa e eles começam a interrogar ela sobre o que aconteceu, né? Como é que foi a mensagem, coisa e tal. Ela conta esse pedaço, que ela recebeu a mensagem, que ela respondeu a mensagem e que o comissário Lei ficou sabendo. E daí é onde a gente vai começar agora o episódio de hoje. O episódio 26 começa nesse momento. O episódio 26, então, começa com ela dando depoimento lá na polícia, né, explicando para os caras o que aconteceu na época que ela recebeu a mensagem, coisa e tal, como é que ela conversou com os aliens e coisa e tal. Então ela contou a parte que a gente já falou no vídeo anterior, que ela mandou uma mensagem em teste originalmente, daí recebeu aquela mensagem do não responda, e daí respondeu. O comissário Lei descobriu que ela recebeu a mensagem dos aliens. Por quê? Quando ela recebeu a mensagem dos aliens, ela não queria que ninguém mais soubesse, né? Principalmente porque ela não queria que ela soubesse que ela recebeu a mensagem, nem que ela respondeu a mensagem. Então ela substituiu a gravação por ruído. Então ela trocou lá os bancos de memória todos, substituiu tudo por ruído, para ninguém ficar sabendo que teve uma mensagem que foi recebida. Mas o comissário Lei, mais esperto que ela, sabendo que ela, né, já tinha uma fama meio ruim de traição e coisa e tal, ele tinha um sistema de backup, então ele ficou sabendo da mensagem. A sorte da Ye Wenxi é que o sistema de envio não tinha o mesmo esquema. Então o comissário Lei ficou sabendo que ela recebeu uma mensagem dos aliens, mas não que ela respondeu essa mensagem dos aliens, né? Então ele chama ela no quarto, lá chama ela lá na coisa, passa um pito nela, fala: você me decepcionou, eu confiei em você, você escondeu de mim a coisa mais importante aqui, né? Afinal o projeto deles todos era para falar com Alien, então se eles descobriram isso, ela tinha que ter falado com ele, e ela não falou, né? E ela diz que entendeu o porquê que ele não quis também criar muito caso. Por quê? Porque na verdade ele pretendia pegar a fama, né? Ele vai dizer que ele que conseguiu falar com Alien. É uma coisa que certamente faz uma diferença danada. Só que ela percebeu também que agora que ele estava investigando ela, fatalmente ele iria descobrir que ela mandou a mensagem, né? Porque o sistema lá de aviso dele só tinha do recebimento, mas ele ia começar a investigar agora, né? O que houve depois daquilo ali e acabar chegando à conclusão de que ela de fato respondeu aquela mensagem. Então ela ficou preocupada com isso e ela de propósito montou um esquema aqui, ó. Ela sabotou o cabo terra, né, o fio terra da estação lá, né, o cabo de aterramento da estação. Melhor falar cabo de aterramento, né, fica menos... Enfim, o cabo de aterramento da estação, ela foi lá e afrouxou ele para dar defeito. Ela sabia que dava defeito. Lembra, ela durante muito tempo foi mecânica ali, ela que trabalhava naqueles computadores todos, então ela conhece muito bem com o funcionamento ali, né. De fato, deu defeito na coisa, né? Deu o alerta ali, e daí eles começaram a investigar o cabo de aterramento e foram procurar onde é que estava o mau contato e coisa e tal, e geralmente o mau contato estava justamente na descida da montanha, né? Então, eu confesso para vocês que essa cena aqui me incomodou, porque eu achei inverossímil essa história, mas enfim... O comissário, o técnico desce lá no cabo para ver se tem alguma coisa ali, e o técnico volta e fala que não tem nada, o cabo está perfeito aqui. Ela sabia que o cabo estava perfeito porque ela mexeu lá em cima, né? E aí depois o comissário Lei fala: não, tem que ter alguma coisa, eu vou descer lá. O cara é o comissário, o chefe de toda a operação ali naquele negócio. Ele vai descer um rapel numa montanha durante uma tempestade de neve, procurando problema num cabo. Mandar o cara descer de novo e checar outra vez, eu consigo entender. Agora, ele próprio ir lá fazer isso, me parece uma coisa que não é muito real, né? Além disso, repara como é que o plano dela incluía a possibilidade dele ir lá, reclamar com o cara, querer ele mesmo descer. Não me parece um plano tão sólido assim não, né? Mas enfim, o plano dela era esse. O plano dela era que justamente o comissário Lei, segundo ela dizia, era um cara muito interessado, então ele ia chegar lá, ele ia querer ver o cabo e coisa e tal. Cara, se o técnico falou que o cabo ali estava bom, dá uma olhada no resto do trajeto, pô, não tem essa, né? Mas enfim. E aí, de fato,
O comissário Lei resolve descer, e ele tá lá no cabo lá, e ela já vai cortar o cabo, né? Porque o plano dela é esse, o plano dela é matar o comissário Lei, porque ela sabe que, por enquanto, só ele e ela sabem da mensagem do Alien. Mas ela sabe que ele vai acabar investigando, vai acabar descobrindo a resposta dela também. Então ela vai matar o cara. Só que chega o marido dela. O marido dela chega... Ai, outra coisa. Ele é o segundo em comando lá, é o engenheiro geral da parada. Aí ela fala pra ele, não, o comissário Lei desceu ali no cabo e coisa e tal pra ver o cabo e... Aí ele fala assim, não, vou descer também pra ajudar ele. Eu achei, assim, estranho isso, não vejo isso como uma coisa normal de acontecer. Mas enfim, né, essa é a história. Daí essa parte do plano ela não tinha planejado, ela não esperava matar o marido dela, porque ela não achava que não precisava, né, ele não sabia de nada ainda. Mas ele estava na mesma corda agora do comissário Lei. Aí ela chora, coisa e tal, fica tristinha. E aí ela vai lá e corta a corda e mata os dois, né? Então, assim, eu acho meio fora de razoável isso daí. Porque os dois, olha só, os dois são o chefe e o segundo em comando lá, que é o engenheiro-chefe, com capacidade de fazer rapel e subir na corda. Eles estão subindo na corda quando ela corta a corda. Cara, geralmente o pessoal que está no comando dessas coisas é o pessoal mais velho, meu amigo. Vai subir corda para você ver. Não, eu sei que tem gente que faz, mas não é comum você fazer isso depois de velho, esse tipo de coisa, né? É um esforço considerável. Enfim, eu achei que eles podiam ter feito um negócio melhor aí para ela matar ele, sei lá, eu imaginei que fosse talvez uma ponte pêncil, né? Uma ponte, aquelas pontes amarradas em cabo, que aí ela corta o cabo da ponte, também derruba ele, mas uma ponte é uma coisa que você consegue entender do pessoal usar, né? Enfim, ela vai cortar a corda e vai matar os dois. Olha só, é o que eu falo para você. Cuidado com o ambientalista. Ambientalista é tudo traíra. Ela matou olha só, o Yang Wenning, o marido dela, que foi o cara que se desdobrou para tirá-la da cadeia, para dar uma chance para ela não morrer torturada na cadeia. O cara ajudou ela a vida toda, ela foi lá e matou o cara só porque ele estava lá para não atrapalhar o plano dela com os aliens malucos lá que ela nem conhece. E depois que diferença faria? Para pensar. Ela já falou com os aliens já vão vir, já vão fazer, já vão destruir a humanidade. Ah, eu vou morrer, eles vão me matar. Beleza, você não aceitou morrer? Você não resolveu morrer mesmo? Então, pronto, já só agilizou o processo. Enfim, e aí ela tá grávida nesse momento, ela tá grávida do Yang Wenning, né? Então eu achei a forma como aconteceu isso daqui, achei muito forçado. Mas enfim, aí ela vai e mata os dois, corta a corda, a coisa é tomada como um acidente, porque tava com muita tempestade, a corda deve ter ralado muito na pedra e coisa e tal, e acabou caindo, né? Bom, aí corta de novo para o tempo moderno e mostra o Xiqiang, que é o detetive, né, que faz par com o Wang Miao. Lembra que no último episódio teve aquele incidente com as bombas atômicas, eles tiveram que atirar nas bombas para desarmar elas, para elas não explodirem, né? Então não teve explosão atômica, mas teve estilhaço da bomba e o Xiqiang foi ferido e também teve contaminação com radiação. E aí que a gente tem a notícia triste aqui, né? Ele tá no hospital aqui, e daí tá ele e o Wang Miao, né? A gente falou no episódio passado, eles acabaram desenvolvendo uma parceria muito bacana, uma broderagem legal lá, e daí, em determinado momento, o Wang Miao vai lá para assistir o depoimento, e a Xu Bingbing, que é a auxiliar lá do Xiqiang, traz para ele os exames, e chorando muito ela, porque a contaminação dele por radiação foi muito forte. Ou seja, basicamente o que os exames estão dizendo ali é que ele não tem chance de sobrevivência. Isso acontece realmente com ferimentos de radiação, você aparentemente está normal, mas o nível de radiação no seu corpo é tão alto que as suas células não conseguem se reproduzir mais. E aí, ou seja, fatalmente você vai morrer, não tem como te salvar. Então é uma situação muito triste. Geralmente o pessoal está um pouquinho pior do que ele parece estar muito bem aqui para quem sofreu ataque de radiação, mas assim, é mais ou menos isso mesmo. A pessoa está aparentemente normal, no entanto já está condenada por estar contaminada com radiação, né? Muito triste essa história. Ele está vivo ainda,
mas a gente não sabe, não falaram ainda quanto tempo vai levar. Deixaram até ele acender cigarro no hospital. Aqui no Rio não deixam, não. Não sei se o hospital lá na China o pessoal deixa o pessoal fumar só porque tá terminal e coisa e tal, né? Enfim. Aí depois volta para a discussão do caso dela, e aí ela conta que depois disso colocaram um novo comissário e um novo engenheiro-chefe lá na coisa, e ela continuou na antena, continuou trabalhando lá burocraticamente com a coisa, como se nada tivesse acontecido. A investigação diz que foi acidente, então não teve nada. E só que o que aconteceu? Um determinado dia, ela teve a notícia de que as admissões em universidades voltaram a acontecer. O que estava havendo? Desde a época da Revolução Cultural, você, para entrar numa universidade da China, você tinha que fazer parte do partido, tinha que ser indicado por alguém do partido. Não era não tinha vestibular mais, só quem o partido comandava que ia para a universidade. E agora mudou. Agora você pode também fazer teste, pode fazer vestibular, pode entrar para a faculdade qualquer pessoa, né, lá na China. Então ou seja, era já o final da Revolução Cultural. Eu não sei se nesse caso aqui já foi depois de 1974, que é possível, né? Sim, porque o sinal ela recebeu em 79, e em 74 o Deng Xiaoping que assumiu, né, porque o Mao Zedong morreu, assumiu o Deng Xiaoping em 74, e aí ele começou realmente, o Deng Xiaoping foi o líder chinês que trouxe o capitalismo para a China, né? Voltou para o sistema capitalista. Não é bem capitalista, porque continua sendo uma ditadura comunista a China, mas permitiu que as pessoas tivessem um pouco mais de liberdade, acabou com a Revolução Cultural. Então começou a ter um ar de normalidade a China depois disso. Então ela tem a notícia de que já tem esse negócio, e mais do que isso, as crianças da aldeia ali próxima querem estudar para o vestibular, e pedem ajuda dela como professora, né? E aí ela aceita o desafio, né, começa a ajudar as crianças, e aí aqui começa a acontecer um negócio que é importante. Por quê? Porque ela fala que nesse momento ela se arrependeu. Por quê? Né? Porque até aqui a vida dela foi um inferno, né? O pai dela foi morto, a família dela foi destroçada e coisa e tal. Só que aí agora, depois dela ter, em última análise, destruído a humanidade, as coisas começam a mudar. A repressão já não é tão grande, como acabou a Revolução Cultural, ela fala, olha só, até aqui na Costa Vermelha agora, me chamam de camarada e eu enchi, porque agora não tem mais a marca de ser uma família, de coisa e tal, acabou essa história da Revolução Cultural, né? E daí ela começa a fazer amizade com as crianças, e as crianças tratam ela bem e coisa e tal, então ela acaba fazendo amizade com as famílias das crianças lá no vilarejo, então é um pessoal mais humilde e tal, e tratam ela muito bem e coisa e tal. E em determinado momento, numa virada de ano, né, ano chinês, né, virada de ano chinês, ela vai passar sozinha, porque ela não tem ninguém, né, o marido dela morreu, a família dela, ela não fala com a família dela. Daí o pessoal foi todo lá, o pessoal da vila foi todo lá levar bolinho para ela, levar comida, dumpling, né? Enfim, e daí ela acabou até vivendo uma vida normal, fez amizades e coisa e tal. E aí ela falou que nesse momento ela percebeu que, caramba, eu tô aqui falando com as pessoas estão me tratando como se eu fosse gente, mas na verdade eu condenei todo mundo à morte, eu condenei a humanidade pro fim, né? Então ela fica realmente com aquele negócio, né? Vivendo pela primeira vez na vida dela uma vida normal. Só que ela não pode fazer nada quanto à mensagem, ela já mandou a mensagem, os aliens já sabem né, que onde é que está o planeta Terra. Então, enfim, ela continua ali e em determinado momento ela vai, quando tem o parto da... Daí, quando nasce a filha dela, ela tem hemorragia, ela perde muito sangue, ela chega a ficar entre a vida e a morte. E aí depois ela fica sabendo que todo o vilarejo foi lá para doar sangue para tentar salvar ela, que fizeram uma campanha enorme para conseguir ajudar ela a sobreviver e coisa e tal. E filha da puta, é o que eu falo, ambientalista, cara, toma cuidado com o ambientalista. E aí ela meio que leva uma vida feliz com o pessoal de lá, né? O pessoal ajuda ela a criar a filhinha dela, Yang Dong. Yang Dong, lembra, que é a cientista que depois vai morrer lá no início do episódio todo, lá em 2007, né? Isso aqui
1980 e pouco. Então ela fala que naquele momento ela se arrependeu, porque ali ela estava vivendo uma vida normal, a vida dela passou a ter sentido novamente, ela tinha a filha dela para cuidar, ela tinha um monte de amigos, ela tinha uma comunidade, as pessoas respeitavam ela, coisa e tal. Então ela passou novamente a ter, né, a ter esperança na humanidade, só que agora ela já tinha feito a porcaria toda, né? Enfim, aí ela, em determinado momento, ela resolve retomar o contato com a mãe dela. A mãe dela se casou novamente, está com a irmã dela ainda, então ela vai lá, leva a filha para conhecer a avó e coisa e tal, mas é tratada com muito isolamento. A mãe e a irmã ainda se ressentem e coisa e tal, porque na verdade a família foi destroçada, né? Foi a irmã dela que denunciou o pai dela para a polícia, então fica aquela situação. Essa aqui é a irmã dela, a mãe dela está sentada aqui. E a mãe dela casou de novo, então daqui a pouco chega o novo marido da mãe dela. E aí ela fala que nesse momento ela já percebeu que não tinha jeito, porque o passado dela era sempre esse. O marido da mãe dela, né, o padrasto dela, fala para ela não, você é livre para sempre voltar aqui para visitar, mas por favor não traga mais fantasmas do passado, porque ela, na conversa lá, ela ocasionalmente mencionou o pai dela, né? E, então, ou seja, ela sentiu de novo que a opressão estava ali, né? Ela estava vivendo um mundo mais feliz e coisa e tal, mas aquele pesadelo todo do passado dela continuava com ela. Enfim, ela decide sair embora, deixar a mãe dela para lá, né? A mãe dela ficou vendo na janela ali. Então, assim termina esse episódio 26, com ela tendo choque de realidade, né? Embora a vida dela tivesse muito mais alegre, ela tivesse amigos, tivesse uma vida normal, ainda tem esse passado dela do mesmo jeito. E daí vamos fazer as nossas conclusões aqui. Olha, eu detesto quando a suspensão de descrença não funciona numa série comigo. Sabe o que é a suspensão de descrença? O suspension of disbelief. É um fenômeno que acontece com todos os espectadores de uma obra, que é o seguinte: como a gente está empolgado com a história, a gente está acompanhando a história, a gente meio que acaba relevando alguns fatos que não seriam viáveis no mundo real, na verdade. Então por isso que você consegue assistir filmes como Super-Homem, por exemplo, que ele acelera de 0 a 300 mil km por segundo instantaneamente, coisa e tal. Isso na prática não funcionaria, não tem como. A carne descolaria do osso dele na hora que ele começasse a acelerar nessa velocidade, né? Ou então quando pega alguém, quando a pessoa salta lá de cima, o Super-Homem vem aqui embaixo e pega a pessoa na queda. Cara, a pessoa seria destruída ali, não tem, pela física, não tem. Mas, felizmente, a gente é envolvido pelo suspension of disbelief, pela suspensão de descrença, então a gente acaba assistindo o filme, se deliciando com o filme, sem ficar preocupado com esse negócio. Isso é muito pouco crível, não sei o que lá. Mas chega uns pontos que me incomoda. O caso lá dos caras na corda, aquilo pra mim forçou muita barra. Eu vou beber e assistir esse episódio de novo pra ver se a minha suspensão de descrença volta a funcionar e eu passo a acreditar. Realmente, o chefe da estação lá, um cara com 40 e tantos, 50 e tantos anos, vai pegar numa corda e ele vai checar o cabo de aterramento, fazendo rapel, depois subindo com a corda assim pra voltar pra estação. Para com isso, não tem lógica isso. No livro, eles contam uma história mais ou menos essa mesmo, mas não é... Quando você vê visualmente, a situação é pior, né? Porque aí você vê, cara, não faz sentido isso, bicho. E realmente, se fosse uma coisa menorzinha, também não daria, né? Porque se ela cortar a corda, o cara não ia morrer se fosse perto do chão, se fosse perto dela, o cara ia ver. Enfim, eu achei que podia ter sido melhor isso daí, eles podiam ter botado ela, sei lá, sabotando um elevador ou alguma coisa assim, enfim. Achei que ficou desreal aquela cena da morte dos caras. Mas, tirando isso, o episódio legal explicou mais essa parte da coisa, por que o Yang Weining não tem mais, né? Ela teve a filha, mas não tem, o pai não tá mais aqui. Mostrou um pouco mais desse caráter traidor dela, né? Porque é aquilo que eu falei, foi o Yang Weining e o comissário Lei também, que deram todas as oportunidades para ela, que, né, tiraram ela da cadeia, coisa e tal, e ela paga os caras desse jeito. Realmente triste, né? Mas na verdade, se você parar para pensar, é muito pior, né? Porque na verdade ela traiu a raça humana inteira, ela já condenou o planeta Terra inteiro naquele momento que ela respondeu aquela mensagem, e ela não piscou para responder a mensagem, né? Então realmente
É o que eu falo. Conclusão final. Cuidado com ambientalista.